50 jovens africanos morreram de sede no Níger quando, em pleno deserto do Saara, o caminhão que os transportava avariou e não resistiram à sede e acabaram por morrer. Deste número, 2 sobreviveram porque saíram do local em que o caminhão avariou e caminharam até a cidade, até às habitações, e aqui declararam claramente a situação que estava a acontecer. Vale aqui lembrar que esses cidadãos africanos saíam do Mali em direção ao Níger, e no Mali, lá onde eles foram participar de uma celebração muçulmano-religiosa. Okay? Desta feita, pelo menos, não foi pelas motivações migratórias, como costuma acontecer. Muita gente morre no deserto do Saara, assim como também muitos morrem no mar Mediterrâneo, mas desta vez foi porque estavam a regressar de uma peregrinação em volta de Alá. Família, por que razão africanos continuam a morrer no deserto do Saara e nós nada fazemos? E quais são as consequências desta situação? Claramente, quais são outras possíveis soluções para este problema do deserto do Saara, onde vários cidadãos africanos veem aquilo como sendo um cemitério, quando o Saara nos oferece muitas oportunidades, mas nós não conseguimos tirar o maior proveito do deserto do Saara. Olha que lembrarmos que o deserto do Saara tem 3 coisas boas que se tornaram hoje o martírio dos africanos. Mas vale aqui lembrar que o deserto do Saara é muito extenso, ok? Eu penso que todo o norte da África pertence ao Saara. Estamos a falar de uma extensão em volta de 9,1 milhões de quilômetros ao quadrado, uma área muito extensa, ocupa grande parte dos países africanos do norte. E essa aqui seria uma das grandes vantagens do deserto do Saara, mas também se tornou um problema a sua extensão, a razão pela qual é difícil monitorar. E, aliás, há um país, lá mesmo no Saara Ocidental, que quer a independência de Marrocos, também da Mauritânia, que vão lutando pelo Saara Ocidental. E depois tem a questão dos recursos naturais, o ouro, o petróleo, que há em abundância naquela região, em todo o deserto do Saara. E depois tem a questão ligada ao sol. O sol, que é hoje a energia renovável, que é a aposta de muitas potências como chinesas, europeias e americanas. Então agora, com a questão ligada ao Estreito do Hormuz, a China, a Europa e os americanos vão cada vez mais olhando para energias renováveis como sendo a solução para as questões energéticas. E quando nós olhamos para o deserto do Saara, percebemos que aquilo que eram as vantagens do Saara tornou-se a grande dor de cabeça. Aquela região não consegue obter paz porque há muitas lutas territoriais e tribais e não só, e também interesses geopolíticos, porque quem conquista o deserto do Saara, países como o Chad, o Mali, o Níger, Burkina Faso, a Mauritânia, quem conquista esses países não só tem essas regiões, como também tem o centro-norte da África, tem vários recursos naturais, incluindo o sol, que é um recurso sustentável e ilimitado, ilimitado, é isso mesmo, que não acaba, ok? E vale aqui lembrarmos que, olhando aqui para a notícia, não se sabe quantos dias eles ficaram soterrados, ou soterrados não, ficaram ali estagnados, parados, porque as imagens são muito fortes. O que se sabe é que o carro avariou e os médicos que nos falam quanto tempo as pessoas conseguem resistir de sede, com exceção do deserto do Saara, onde há muito sol, há muito vento, o clima é muito seco. E aqui, segundo informações, aqui postada na França 24, é que possivelmente terão ficado mais de 3 dias parados com o caminhão, porque o caminhão estragou e não conseguiu reparar, porque é difícil encontrar alguém que resista mais de 3 dias no Saara sem beber água. Eu penso que foi o tempo que eles tiveram para poder acabar todos os mantimentos, tanto que também não previam ficar mais tempos na viagem, porque a viagem se podia se fazer em um dia, por meio que o carro avariou. Agora, por que razão nós não conseguimos cuidar do Saara? Primeiro vale aqui lembrar, né, tem a questão ligada aos conflitos, Chad, Burkina Faso, Mali e Níger, são países que estão em grandes conflitos, tem também ali vários grupos jihadistas e que controlam várias grandes partes do território do Saara, do deserto do Saara, e apesar de ser uma região de grandes movimentações, viagens, ninguém consegue estabelecer ali pontos fixos, porque grande parte das viagens que se fazem no Saara são escoltadas. Para você colocar, por exemplo, postos de abastecimento de água, abastecimento de combustíveis,
postos de saúde, como acontece, né, em grandes autoestradas, viagens pela Europa, pela África, viagens Benguela, Luanda, para você controlar, conseguir colocar pontos de socorro, como telefone, bombas de combustível, precisas garantir que aquela região está segura, que há paz, e que ninguém vai roubar os telefones, ninguém vai assaltar o posto de combustível, ninguém vai assaltar os postos de água, ninguém vai lá, tirar vantagem das fontes de água em volta do deserto. E se a região é completamente instável, é normal que sempre que alguém quiser ultrapassar o Saara, para que seja lá onde for, tem que rezar para que o carro não avarie e tem que ter, acima de tudo, um telefone satélite. E é aqui onde está a questão dos países africanos, em pelo menos tentarmos estabelecer um monitoramento via satélite no Saara. Porque lá todos os dias morrem pessoas. Alguém quer atravessar de camelo, o camelo lesionou-se, caiu e não consegue mais avançar. Muitos fazem trajetos apenas com a cabeça, porque não tem GPS, não tem bússolas, não tem, é sempre pela cabeça, e quando o vento leva todos os pontos, todas as referências geográficas, os pontos de referência, perdem-se. Okay? O Saara é como se fosse um oceano, tu não consegues ver o norte, sul, oeste ou leste. Okay? Tu caminhas por uma direção, tens teus pontos fixos ali já aplicados, mas se o vento levar, estás lixado. Se o meu transporte variar, estás lixado. Mas eu penso que a sobrevivência nos trajetos do Saara que devia ser um grande ponto de referência de turismo para nós africanos e não só, vai acontecer quando os países que estão no centro do Saara, okay, o Chad, Mali, Burkina Faso, o Níger, tiverem estabilidade. Porque enquanto esses países não tiverem estabilidade, ninguém vai garantir a segurança no deserto do Saara. Tanto para ir mais para o norte, Argélia, Marrocos, para a Mauritânia, tanto para ir mais para o sul, ninguém vai garantir ali a segurança do Saara. Agora, as imagens estão ali, são muito fortes, são assustadoras, e fala-se que estes cidadãos são todos muçulmanos, eram 51 no caminhão, 2 sobreviveram, 49 morreram. Sobreviver exige da tua robustez física, exige, cada um com a sua biologia, não é? Também cada um também depende muito com a questão de saúde de cada um, né? Antes da viagem, e a quantidade de água que bebeu antes da viagem, a quantidade de água que ele tinha, que tinha no seu corpo, né? Que tinha na sua reserva antes da viagem. Depois outra questão ligada à mídia, né? Quem é que está a falar, quem é que está a divulgar essas matérias. Sabe muito bem que um acidente na Europa que envolve 49 europeus, a mídia europeia repetiria de manhã até de noite todos os dias. Na América também. Em África, por que não acontece? Porque nós africanos estamos distraídos a ver notícias da Europa, notícias do Brasil, de Portugal. Nós não estamos atentos às notícias da África. Nós não estamos. Okay? Eu que tenho feito esforço lá na Sermos Comunidade, lá onde você pode receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do dia, uma lista dos principais acontecimentos do dia, pelo menos colocar mais assuntos da África do que da Europa. Quais são os assuntos da Europa que eu penso que é importante colocar na Sermos Comunidade? O que está acontecendo no Estreito de Hormuz, em Irão, Israel e os Estados Unidos da América. O que está a acontecer em Rússia e Ucrânia, porque são conflitos que nos afetam. O que está a acontecer em Portugal, porque Portugal é uma região que nos afeta bastante. O que está a acontecer nos Estados Unidos da América, okay? O que está acontecendo no Brasil. Então, que são países estratégicos do ponto de vista do impacto nas economias africanas também. Depois foco mais na África, porque o pessoal da comunidade fica a discutir todos os dias conteúdos da África. Moçambique, Cabo Verde, Angola, São Tomé, Guiné-Bissau, ok? RDC, Ruanda, Nigéria, Níger, Ghana, Quênia, Senegal. Porque nós não falamos de nós. Nós aqui não viemos aqui levantar as imagens, lamentar. Inclusive, até essa matéria aqui eu me percebi porque foi publicada pela France 24, um jornal francês que publicou essa matéria, ok? Depois também vi replicado na African News. Depois, claro, né, é o exercício que eu faço, ir checando a notícia até que ponto é real ou não. Depois, fores para o X, estão lá os vídeos, as imagens muito fortes de nossos irmãos que estão lá todos arrebentados já há 2, 3, 4 dias, mortos de sede, ok? Agora imagina tu, na pele de um cidadão africano, com sede, ir morrendo aos poucos e observando os outros a morrerem. E muitos ali foram os últimos a morrer. Viu A, o B, o C, o D. Viu a tia, tio, o irmão, porque muitos de nós somos família quando viajamos em família.
Mas na dor do último a morrer, a ver o tio, fulano, a sobrinha está a ir-se embora, porque falta água. Okay? E o clima é intenso, aquele vento que queima o rosto. Então uma morte lenta, dolorosa, e a África já sofreu bastante para continuar a passar por esses males. São mortes que se evitariam se nós tivéssemos pontos de socorro, telefones próximos, tivéssemos mais localidades, mais urbanidades, esta questão das urbanidades, por isso que as guerras adiam a urbanização. Mais africanos estariam a viver próximo dessas regiões, dessas rotas. Nós teríamos hotéis, teríamos albergues, teríamos pontos turísticos, teríamos escavações a acontecer na linha do Saara, porque ali claramente havia mais alguma coisa dos últimos 500 anos, mas não existe porque a região está em conflitos. E se você me perguntar, Joaquim, mas os conflitos então quem é que está a criar? Os conflitos são um conjunto de interesses. Tem interesses da indústria armamentista, tem interesse da indústria financeira, tem interesse da indústria política, tem interesses africanos, tem interesses vários, ok? Se você perceber pensar apenas que o conflito está acontecendo porque aí tem petróleo, aí tem ouro, então a Arábia Saudita está a patrocinar os grupos jihadistas para poderem explorar Burkina Faso, Mali, o Chad, e as Mauritânias e não só. Não, temos que pensar que existe uma outra profundidade, ok? Aquela região não é só rica em recursos naturais. Okay? Burkina Faso, Mali e Níger, do ponto de vista histórico, então são regiões que, tirando os do mapa africano, enriquecem muita gente. Né? Esses conflitos nesses países ali são muito mais complexos do que possamos imaginar. Cada página que a gente lê sobre as guerras em África percebe o quão é profundo o buraco. Caros africanos que estão aqui a ler a página, que já fizeram like, se inscreveram também, vamos nos interessar cada vez mais por conteúdos africanos, porque depois deixamos de ver, de ler a nossa dor, até inclusive tentar entender algumas soluções do ponto de vista da oportunidade de negócio, ok? E nos perdemos pelos conteúdos ocidentais e nos rollings do TikTok que nunca mais acabam, que é uma droga, que é para o cérebro, porque é um consumo imediato, é uma droga para os olhos, porque cansei de ver, estou a ver já, é uma droga para o coração, que acelera bastante quanto mais vídeos você vê, é uma droga claramente para o nosso tempo este que é indiscutivelmente o recurso mais caro que todos nós temos. Faz um like, mas se faz favor, se inscreva, estamos aqui a alimentar os africanos, Níger, Mali. Vou parar por aqui, família. Lamentamos aqui o acontecimento e esperamos que a União Africana faça uma nota de solidariedade e que nos próximos tempos se consigam soluções em volta do problema que aconteceu agora. Né? Hoje as pessoas morreram porque não tinham socorro, não porque o carro avariou, é porque não havia socorros, não havia telefone, não havia água, não havia nada próximo, por isso que as pessoas morreram, e que a solução chega nos próximos tempos, mesmo havendo conflito nessa região, porque até os armamentistas devem compreender que deve existir uma buffer zone de apoio às pessoas que passam nessas regiões. Estamos juntos e até já. Faz like, meu chefe, se faz favor, e compra meus livros, se faz favor, na Amazon e no meu WhatsApp. Links no primeiro comentário. Até já.